2h05, receba a presença dele aqui, do vereador Gilson Nagrin, na manhã desta sexta-feira. Ô Gilson, bom dia, Gilson. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Rádio 107 FM, prazer estar com você mais uma vez aqui. Ô Gilson, semana eu estava comentando com o Fábio aqui, seu assessor, semana passa muito rápido, né, Gilson? Agora que eu entrei, falei, será que hoje é sexta mesmo? Eu fiquei pensando. Parece que você teve ontem aqui, né? Parece, é rápido demais. Meu Marcelo. Deus do céu. Ô Gilson, segunda-feira tem Brasil e Japão, né? E o joguinho é um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor. A zaga do Japão é ruimzinha, mas o time é melhor, né? Eu vejo agora, eu estava agora há pouco acompanhando alguns Informações? jornalistas falando na seleção, Ah. mas é triste porque parece que o Brasil está a pior seleção do mundo, né? Realmente, a seleção está se encaixando, mas o Brasil ficar assustado com o Japão é complicado, né? Porque o futebol, a seleção que o Brasil tem tem história, né? História, então só aquela camisa já pesa, então se encaixar um pouquinho, eu não assusto com o Japão, não. Não, né? Ô Gilson, fala um pouquinho da sua trajetória, né? O Gilson, que radialista durante muitos anos aí, foi DJ, né, Gilson? Sim. Não é mesmo? Tocando na Vila do Sargento Oficiais. Sargentos, lá atrás. Sargento? Quem foi Sargentos, isso? isso aí foi, deixa eu lembrar aqui, 2015. Não, que 2015, Não. não. 2015, tá doido, rapaz? Eu posso falar, Marcelo, se eu... Então vou mudar a pergunta, então. Ô Gilson, esse tempo que você foi DJ, né? Não, foi em 85. 85. Aí sim. Então, já que aí Marcelo fica entregando a idade aqui já, 85, foi jovenzinho, a gente começou como DJ no Clube dos Sargentos, a convite do Magrão. Magrão me convidou para ser DJ lá. Falei, vamos lá, era um sonho já de moleque, né, Marcelo? Eu sempre falo, são 3 sonhos, que era banda marcial, ser DJ, coisa de criança, né? E trabalhar em rádio, que era o sonho que eu tinha. Já tinha essa vocação, né, Gilson? E eu lembro que eu ficava ouvindo as rádios de São Paulo, ouvindo rádios grandes de São Paulo, sempre gostava, Jovem Pan, Bandeirantes, aquelas rádios que na época a gente acompanhava, e hoje Deus me agraciou, né, de todos esses sonhos, né? Eu tinha um amigo de infância, na escola, né, que morava ali perto de João Martins de Almeida, né? E na casa dele tinha o pai dele colocou uma antena, na época, uma antena, e essa antena pegava as rádios de São Paulo limpinho na casa dele, sabe? E uma antena grande, assim, em cima do telhado, assim, bacana. E a gente ia lá para escutar os rádios de São Paulo, ficava um tempão na casa dele. Eu lembro que meu pai comprou essa antena, era tipo uma antena peixe, acho que era formato de peixe. Pra pegar as rádios, né? Não, pegava tudo em casa também. Não é que nem hoje, no celular você ouve rádio, mas na bem. época a gente ouvia as rádios do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Verdade. Ô Gilson, daí você foi pro rádio, né? Fui pro rádio, depois de DJ, lá no Clube do Sargento mesmo, o pessoal da Rádio 94 na época, muitos anos, né? O Pepe, lá atrás tinha o próprio dono da rádio, o pessoal frequentava, os locutores frequentavam o Clube do Sargento. E lá, depois de um tempo, precisou de operadores, né? Porque a rádio ia se transformar em rádio gravada, né? E precisava de operadores. Aí foi quando eu fiz o teste lá, passei no teste, depois, um bom tempo depois, o pessoal viu que a rádio gravada não estava dando certo, que precisava de locutores e deu oportunidade de operadores. E naquela época, né, o seu operador é difícil de hoje, é diferente de hoje. Totalmente, Marcelo. Você baixa as músicas na internet, toca tudo sozinho aqui, né? Não, eu lembro, o pessoal que está em casa vai lembrar, eu lembro assim que tinha a cartucheira. Isso. Cartucheira, tinha 2 toca-discos, atrás tinha tipo uma estante com todos os discos, né? tudo lá. Um lado internacional, um outro lado nacional, e a gente tinha o que mais ali? Tinha as propagandas, tinha que soltar uma por uma, então era pancada. Então, e depois quando a gente começou a falar, você tinha que aprender a falar e mexer em tudo aquilo. Então era pedreira, e era legal porque, tipo assim, era o mesmo ouvinte participando, e o pessoal queria gravar as músicas, a gente falava da música, o pessoal ligava xingando a gente, pô, deixa eu gravar essa música, depois a gente vai lembrar disso. Queria gravar aquela música que ele gostava, então a gente vai fazendo essas memórias assim, é muito legal, Marcelo. E o rádio, você percebe que hoje o rádio, ele não perdeu essa essência. Não. Continua com essa essência do ouvinte participar do dia a dia, né? do dia a dia. Da amizade, né? Da amizade. Da pessoa todo dia. E o cara quer ter a pessoa como amigo ali em casa, né? O locutor, você, Marcelo, tenho certeza que muitos ouvintes, ao te encontrar na rua, é o meu amigo, Marcelo. Isso, mas nunca te viu, talvez. Nunca conversou. Muito. Verdade, Gilson, isso é verdade. Acontece muito a pessoa ter essa intimidade com a gente, né? Bacana. Ô, Gilson, aí ao longo da sua trajetória aí, de repente um dia você acorda e fala assim, vou pra política. Não. Eu nunca pensei, eu costumo dizer isso, que os sonhos eram esses, mas
dentro da minha família, sambista, né, Marcelo? A gente sempre fala aqui, escola de samba, carnaval, que nada, que política nada. Eu sempre gostei de participar da política, porque eu acredito que a política é a ferramenta, né, de mudança das pessoas. Então, você que está em casa, eu sempre falo isso, as pessoas não gostam de politicagem. Tudo é política, Marcelo. Na igreja tem política, tudo tem política. Só que hoje a pessoa fala, eu não gosto de política. E quando a pessoa se afasta da política, aqueles que olham a política de maneira errada, entram e começam a fazer isso do jeito que está o Brasil, né? Não chega a saúde até a pessoa, não chega nada na ponta, quem está na ponta não recebe. Ô Gilson, mas daí como é que você pensou e aconteceu essa questão da política na sua vida, Gilson? Na verdade, eu costumo dizer assim, a Mara, em 2008 e 2012, ela foi candidata, né? Foi bem votada, recebeu um convite, porque na família da Mara, César Ribeiro. Então, já tem um sangue à política, né? E eu, em 2017, 2016, me chamaram, né? Na verdade, me chamaram para um presidente de um partido me chamou e falou assim, Gilson, eu queria que você, queria conversar com você sobre a Mara, você é candidato com a gente. Eu falei, não, vamos conversar. Fui conversar com essa pessoa e na conversa falou, Gilson, na verdade, vim falar com você sobre a Mara, mas eu queria que você saísse candidato. Mas bem antes, Marcelo, agora eu vou falar um pouquinho de Deus, né? Deus na minha vida foi muito assim, eu aprendi na minha vida que tudo que você vai fazer, você tem que orar. Tem que orar, porque a oração te dá visão. Né? Quando você não ora, você entra em furadas, em lugares que Deus não quer que você esteja. Isso. E eu fui orar, e quando começou, antes já estava vindo algo no meu coração, assim, de sair candidato. Falei, caramba, será que eu estou ficando louco, né? Porque eu nunca quis isso. Falei, e quando veio esse sentimento, eu aprendi, são 3 sentimentos, diabólico, divino e humano. Essa é uma coisa muito importante para você que está em casa me ouvindo. Se você quer discernir alguma coisa, você que acredita em Deus, é lógico, discerne, vai discernindo. Falar, se for diabólico, eu estou fora, porque ele vai querer que eu esteja ali para acabar com a minha vida, com a comunidade Pleroma, que é a qual eu sou fundador. Se for humano, eu não quero, eu não tenho condições de estar na política, mas se for de Deus, eu aceito, porque Deus enxerga lá na frente algo que eu não enxergo. E aí foi quando eu fui orar e Deus me deu o livro de Daniel. O livro de Daniel é interessante, eu já li o livro de Daniel, mas eu nunca tinha visto o livro de Daniel dessa maneira. Quando eu comecei a ler, a palavra diz assim, Daniel era um governador no reinado de Nabucodonosor. Isso. E aquilo me chamou a atenção, né? Um governador político, judeu dentro de um reinado pagão. O que saltou no meu coração, a palavra que saltou assim foi, Daniel não se contaminou com a comida do rei. Não. Então, eu entendi o quê? Que Daniel estava num governo pagão, mas não se contaminou, continuou sendo judeu e Deus trabalhou por ele. E aí foi quando eu me candidatei, né? Na época eu falei com a comunidade Pleroma, falei para os irmãos assim, olha, tem um chamado, uma porta está se abrindo, quem vai decidir se eu vou entrar ou não vai ser vocês, porque eu vou precisar de vocês. Aí eles foram orar também, e aí quando eu falei que era político, um ficou arrepiado, falou, não, essa briga direita e esquerda não vai dar certo. Eu falei, não, se é de Deus, Deus tem uma missão para nós, né? Aí fui, me candidatei sem estrutura nenhuma, foi na época que saí com o seu Vitor aqui, pelo PP, né? Isso. Eu também orei para escolher até o prefeito. Foi. Eu lembro que o seu Vitor falou uma coisa para mim assim, quando ele me procurou lá na rádio, quando eu estava na rádio, no outro prédio, ele falou uma coisa para mim assim, quando ele me procurou, eu falei, seu Vitor, nós estamos orando para ver qual prefeito nós vamos fechar. E ele foi muito assim, entendeu, uma pessoa muito bacana comigo, só tenho que agradecer. E depois, em oração, falou, o primeiro prefeito que me chamar após o carnaval, a gente fecha. Foi o Vitor. E eu vejo, Marcelo, eu só fui eleito pelo PP na época porque eu estava no PP. Porque se eu tivesse em qualquer outro partido, tantos de votos que eu tive 938, 936, eu não entraria. Então, eu vi que foi a mão de Deus mesmo. E agora, depois da segunda eleição, a gente dobrou os votos, graças a Deus. Ô Gilson, aqui é a Andresa Santos, manda um abraço ao Gilson aí, bom dia, famoso das conexões do samba, né? Tem as conexões, né, Gilson? A rádio, naquela época, deixa eu ver, também acho que foi em 2000, nos anos 90, né? Que o samba começou a estourar, a conexão só para sambar era muito forte. A gente fazia nos bairros, né? Para quem não sabe o que é, a gente fazia nos bairros e os grupos de pagode iam tocar, né? Lá tinha o Verde Branco, o Marcelo tocou no Verde Branco, Marcelo. Fizemos uma participação lá. O Marcelo fez uma participação. Depois teve outros grupos que se apresentavam e lotavam as praças, né? Na época tinha esse samba aqui, né, Gilson? 1992. Essa é a versão nova, né? Ao vivo. Uma gravação que eu peguei numa
eles fizeram uma conexão uma vez e ficou essa gravação bacana aí, daí eu peguei. Bonita, já ouvi essa né? versão, bacana. Legal. Essa aí tocava muito, era sucesso, era sucesso. Verdade. Ô Gilson, aqui também a participação do Zé Luiz, né, Marcelo? Manda um abraço aí ao Gilson. Dona Marina está com saudades do Gilson. Zé Luiz. O Zé Luiz, na época da rádio lá, mas esse menino me ligava todo dia, Marcelo. Todo pedindo convite da Ferroviária, na época da Domingueira, né? Mas era um ouvinte fiel na época, até hoje acompanha as rádios. A Vera Lúcia do Jardim Regina, mandando um abraço, bom dia pro Vera, um abração para ela também. Marcelo, Maria Aparecido. Ô Gilson, Marcelo, bom dia. Tá falando aqui de uma iluminação aqui. Ô Maria Aparecida, já vou printar a tela, já vou mandar para o assessor do Gilson Nagrin, Jaque, tá bom? Pode. Ô Gilson, mas daí você, aí começa a política, é isso? Isso, ali começa a caminhada, algo que eu nunca imaginava. Por isso que eu falo assim, Marcelo, quando você busca Deus, a gente não é porque a gente busca Deus, a gente é melhor que os outros, não é. Deus chama os piores para estar perto dele. Capacita. Eu costumo dizer assim, sabe aquela professora, aqueles alunos que aprontam na sala de aula? Isso. Daí o professor fala, vem cá, fica aqui do meu lado, vai ajudar a apagar a lousa. E aquele aluno se sente importante porque está do lado da professora para apagar a louça. Mas não é que ele é bonzinho, né? Ele é o pior, tem que estar perto para não dar problema. Então acho que Deus falou assim, vou puxar o Gilson para perto de mim para ele não dar mais problema. Ô Gilson, aqui o Benito Carlos dizendo o seguinte, Marcelo, pergunta pro Gilson se lá no Pleroma tem aula de violão. Vai começar, Marcelo. Carlos Crispim, vai? Legal, vai começar agora. O Fábio vai dar aula? Não, o Fábio é muito alto o nível dele, não dá para nós contratar ele. Ai, meu Deus. É contrário de Ronaldinho, não dá. Aí, Marcelo, a gente vai começar agora o próximo mês, né? A gente está já se organizando, vai voltar às aulas de música, porque tem muita gente pedindo aula de música, né? Violão, dança, criançada pedindo dança. Legal, então a gente está com esse projeto lá na comunidade. A Aninha, do Campos Maia, fala pro Gilson que eu acompanho ele desde a 94, era ouvinte fiel, como vereador não é diferente, eu apoio ele sempre. Aninha. Ah, verdade, Marcelo. Maia, Aninha, verdade. Aninha é caminhoneira, ela? Será que é Aninha caminhoneira? Aninha. Marcelo, aqui é a Neide, manda um abraço aí pro Gilson, a Neide do Castoleira. A Neide. Mandando um abraço. Nossa, é muita gente, Marcelo. O pessoal, eu agradeço de coração o carinho que a gente tem com as pessoas. É porque eu vejo que a política não tem que mudar, gente. Tem que continuar sendo o mesmo Gilson. Ô Gilson, daí você entra na trajetória aí, a política na sua vida, você é eleito vereador, isso? Isso. Daí, Marcelo, a gente tem estrutura também, de novo. Deus abençoa para a gente consiga dobrar os votos. Aí o trabalho já estava mais, a gente começa a entender. Porque quando você cai em qualquer lugar da vida, né? Que você vai começar um trabalho, você não entende, né? Você começa com o tempo e pegando o jeito. Foi assim que aconteceu comigo dentro da política. A gente começou a trabalhar e aí foi começando a entender o mecanismo, de como é que funciona a política, e aí a gente conseguiu, depois na segunda eleição, dobrar os votos. A gente dobrou os votos. Foi para 1984. E é legal, né, o Gilson, esse aumento de voto, né? Você trabalhando aí, tem umas pautas importantes, né? E pelo que a gente tem acompanhado aí, as suas últimas movimentações políticas fazem uma aceno aí justamente para a cultura, né? Isso. Está falando de dança, de toca de música e violão. Fala um pouco sobre isso, Gilson. Marcelo, a cultura sempre foi algo que eu sempre amei. Na minha família, todo mundo gosta de música, né? Em casa, eu toquei bateria, antigamente, escola de samba, né? Já é cultura. Escola de samba USP, né? Então, a gente sempre foi envolvido com música. Rádio em Portugal, o locutor é conhecido como, como a questão da cultura dentro do rádio. Então, eu gosto muito de falar assim para as pessoas que a minha família é bem musical. A minha esposa canta, os meus filhos tocam, então a gente sempre gostou de cultura. Só que na época, quando eu ganhei a primeira eleição, o que atrapalhou foi a pandemia, né? A pandemia, toda a nossa emenda era voltada para a saúde, não tinha como, não tinha o que fazer. E a gente não pôde trabalhar dentro da cultura. E nesse período que a gente foi trabalhando dentro da política, começou a chegar outras bandeiras, né? Que foi as pessoas com síndrome de Down, autistas, né? E aí eu percebi que também a área da saúde, vamos para esse lado. E aí eu deixei, não tinha como, né? Deixei um pouco de lado a cultura. Agora, nesse mandato novo, a gente tem trabalhado, a gente tem buscado, agora há pouco tempo, uma coisa que você vai lembrar, né? A gente mandou uma emenda para a escola do Pujol. O Pujol, o pessoal da banda me procurou porque eles queriam transformar a escola a fanfarra em banda. E nós mandamos uma emenda para lá, já chegaram os instrumentos, até já fui lá ver, conferir. Marcelo, vai se transformar. E se vê a criançada. Legal, porque na nossa época é algo que muitos músicos que estão em casa vão lembrar. A gente ia lá para o campo da Vila dos Sargentos para ver os festivais de bandas e fanfarras. Foi. Você lembra disso, né? Lembro, muito. E aí era uma disputa das escolas, né? Eu lembro que
voltando um pouquinho no passado, quando eu falei que eu tinha um sonho de tocar em fanfarra, porque a escola que eu estudava, Rio Itiaçuda, não tinha aula de música, né? E o João Pedro tinha fanfarra, outras escolas tinham. Tinha, né? O João, o Instituto. Tinha. Era umas fanfarras. O Santana, era uma fanfarra, uma banda marcial, né? Muito forte, né? Manda um abraço ao Romão, da banda. Verdade, Romão. Então, aquela época, eu falei assim, puxa, precisava resgatar algumas coisas desse tipo, né? E quando eles me procuraram para que a gente pudesse dar esse apoio para se transformar em banda, eu não pensei duas vezes, né? O Alex, que é um maestro excelente, me procurou, a gente mandou a emenda e já chegaram os instrumentos. E agora, ontem mesmo, fui numa apresentação dos alunos da Euterpe, né? A banda Euterpe agora também, além de música, também está com outras atividades. E ontem, com emenda nossa, ontem foi conferir os alunos de violão, violino, instrumentos de sopro. E eu vi os pais vindo falar comigo, me abraçar, porque, tipo assim, é um incentivo, né, Marcelo? Se não tem essas emendas para que essa atividade aconteça, muitas crianças ficam agora no celular. O sonho dos pais é tirar as crianças do celular. E ontem eu via lá crianças pequenas mesmo, crianças de 10 anos, tocando os instrumentos. Então, isso é muito bom. É muito bom, né, para o corpo, para a mente, né? Cultura, né? Para a cultura também, né? Ô Gilson, aqui um abraço aqui do nosso grande amigo Magui, tá aqui. Ô Marcelo, manda abraço ao Gilson aí, o Magui. Alô Magui, meu amigo do bairro do Bosque. O Magui é um parceiro nosso há muitos anos. O Magui fazia o programa Só para Sambar junto comigo. Ah, ele fez? Fazia. Fazia. Na verdade, foi o Magui e o Marquinhos que trouxe o nome Só para Sambar. Era o nome de um disco, né? De uma capa de um disco que na época, acho que era Chic Show, eu não lembro qual gravadora que é. Eles foram para São Paulo, conversando, trouxeram, e aí conversaram com o Júlio na época falou, vamos colocar o Gilson para fazer o Só para Sambar. Aí foi quando eu entrei fazendo o Só para Sambar, mas foi o Magui e o Marquinhos que deu essa ideia na época para que o Só para Sambar aconteça. Eu que era o locutor, daí fiquei mais conhecido, né? Ei, Gilson, você tá aqui, o Gilson ao vivo aqui, Gilson, ao vivo e gravado, né? Ao vivo e gravado. Ô Gilson, bacana, né? Então, e nessa sua retomada aí às pautas culturais, quais projetos que você tem proposto para o município, Gilson? Deixa eu pegar aqui que eu tenho que olhar, tenho que botar o óculos, eu não vou enxergar aqui, ó. Põe o óculos aqui, olha. Em Moreira César, também eu estive lá agora, junto com a banda Euterpe, começamos um projeto também, que é uma das minhas bandeiras, trabalhar com idosos, né? Eu já estou ficando idoso também, vamos pensar em projeto para os idosos. Ai, meu Deus. E musical, porque muitos é tudo a demanda, Marcelo. Eu vindo pessoas falar, preciso criar algo para os idosos. Meu pai, ele já está idoso, fica em casa, não tem o que fazer. Falei, música é a melhor coisa para a pessoa que está idosa. Então, levamos lá para Moreira César, junto com a banda Euterpe, um curso, uma formação de canto coral para idosos, né? Então, isso tem ajudado muito. Ontem eu estive lá, as senhoras ficaram felizes, agradecendo também, porque realmente tem uma atividade para eles fazerem à noite. Então, essa iniciativa, iniciação musical, ela vai trazer para as pessoas realmente muita saúde, vai trazer para as pessoas... ontem mesmo uma mãe dizia para mim, Gilson, meu filho, ele é assim, ele é muito... quer ficar para a rua, agora não, ele tem que chegar em casa, tem que estudar o instrumento. E aí o bacana da Euterpe é que eles estão deixando as crianças levar o instrumento para casa, para estudar. Então, a mãe falou, Gilson, melhor coisa do mundo que aconteceu agora, ele tem que ficar aqui em casa para estudar, porque lá não tem como ele enrolar o professor. Então, ele tem que trazer o instrumento. Né? Tem que tocar, não tem como. A música, Marcelo, o Fábio deu aula de música. O Fábio falou, Gilson, tem gente que quer tocar um instrumento, o violão, acha muito bonito. Nossa, queria tocar um instrumento, mas não quer sentar para estudar. E aí, sem estudo, meu amigo, não tem como se aprender. Meu pai sempre falava que tinha que ter intimidade com o instrumento, né? Sim. Então, se o cara não tiver intimidade com o instrumento, é difícil, né? Então a gente vê muito, é bacana, mas para chegar, né, tem que estudar mesmo, é verdade. Então, a partitura, a música, enfim, entender, né? E ali, Marcelo, ali também rola uma convivência social, ali rola uma amizade, ali rola, sabe? Ambiente saudável, né? Então, tudo isso, a música tem o poder, né, de transformar pessoas, a música, você sabe disso, né? Eu falo sempre pra minha esposa, eu entro no carro, já ligo o rádio. Já põe para ouvir uma música. A música faz muito bem, motiva. Então, traz recordações, né? E aí faz aqui no programa Perfil, tu coloca as músicas para recordar também muita coisa boa do passado, né, Gilson? Yes. E outra coisa, mas aproveitando aqui no rádio mesmo, pessoas que queiram fazer aula de música, está acontecendo no CCI em Moreira César, que fica localizado na rua Cravos, 240, Vale das Acácias. Então, é só chegar lá, fazer inscrição e começar. As aulas acontecem nas segundas-feiras,
das 17h30 às 19h30. Legal, né, Gil? Se você incentivando a banda, a Corporação Musical Euterpe, 200 anos de história, né? Ininterrupta, então é a banda mais antiga aí de toda a América Latina, né? E é uma banda muito antiga, então assim, a gente fica feliz de ver a criançada aí também aprendendo música, né? Que vai tocando a banda Euterpe pra frente aí, agora com sede própria. Então a gente fica muito feliz, né? Eu e o Fábio, por exemplo, temos uma ligação muito grande com a Corporação Musical Euterpe. A gente fica muito feliz, né? De ver quando você também, Gilson, como vereador, né? Aí suas emendas lá para recursos, para a compra de instrumento, porque um instrumento nem todo mundo pode ter, né? Então a criança vai lá aprender a música, que nem você falou. Hoje tem a oportunidade de levar o instrumento para casa, não é isso? Sim. E legal também agora, Marcelo, que a gente começou a trabalhar nessa área da música, o pessoal do teatro também, hip hop, começou a nos procurar, né? O Célio Lopes há pouco tempo me procurou. Santista. Para que isso, Santista, ele sempre que o Santos está jogando, ele me liga. Isso aí. Diz o que você está achando, vamos ganhar. Eu falei, ei, Célio. Ele veio aqui da última vez e eu presenteei ele. Falei, eu vou te dar uma lembrança do Santos aí, presenteei ele. Nosso grande amigo Célio, né? E nós colocamos no calendário de Pindo o festival hip hop, né? Porque às vezes facilitou isso, porque agora eles vão ter uma estrutura de premiação, né? A própria emenda nossa que nós caminhamos também vai poder ter uma premiação que eles estavam pedindo, e é muito bacana. Eu convido a gente quando fala de hip hop, quem não entende de hip hop, o hip hop ele tem esse poder realmente também de resgatar os jovens, sabe, Marcelo? E aí quando o Célio me procurou, que já é meu amigo já de muitos anos, dancei break com o Célio, lá quando eu era jovem, 1914. Aquelas roupas quadriculadas, né, Jesus? Tênis quadriculado. Tênis quadriculado, calça quadriculado, boneco quadriculado. Era uma coisa da época, né, Marcelo? E lá, naquele tempo, conheci o Célio, e aí até hoje somos amigos, né? Também Santista, não tem como deixar de sofrer junto com ele. Falar em Santista, quem tá mandando um abraço pra você aqui também é outro Santista, viu? Quem? O vereador Rogério Ramos. Rogério Ramos. Santista também, viu, gente? É. Melhor qualidade, gosto muito dele, viu, Gilson? Ele não, o Rogério é 10, Rogério é 10. Menino bom, cara. Não, ele é corajoso, ele sempre tá indo lá assistir o jogo do Santos, fala, homem, você vai infartar uma hora. Meu Deus do céu, Ô, Rogério, aguenta a mão aí, espera me levar um pouquinho, né? Só que ele é esperto, ele vai um dia antes, Marcelo, e fica no hotel lá, depois à noite curte a cidade de Santos, daí depois vai sofrer no outro dia. Sofre no outro dia, né? Um abraço aí, o vereador Rogério Ramos. Tem mais pauta aí da cultura? O Festival Cine Urutu, né? É um festival, Marcelo, que eu não conhecia, o Festival Urutu conhecia o ano passado, quando o pessoal me procurou, e nós aprovamos, né, por unanimidade esse projeto. Eu agradeço os vereadores também que aprovaram, né? A gente não faz nada sozinho. Reconheceu, né, o primeiro festival Cine Urutu da cidade como patrimônio cultural do município. E isso vai possibilitar também, né, várias aberturas, E é um festival que eu até uma época você dessa oportunidade de trazer eles aqui para que eles possam falar desse festival. Marca, viu, Fábio? Pode marcar, dá traz eles aí. Porque, Marcelo, e também é uma motivação, porque tem criança que não tem o dom para tocar o instrumento, mas para o teatro e a dança. Então, a gente incentivar, eu falei para eles, eu quero ser conhecido como vereador da cultura, porque eu quero investir nessa área, porque realmente eu sei o poder que tem de libertação. Eu falo isso de experiência própria dentro da comunidade Pleron, Marcelo. Eu conheço hoje eu converso com os meninos que fez aula lá atrás com a gente. Você vê, hoje é professor de música, alguns não seguiram na música, mas se tornaram um bom cidadão, né? Porque a música tem essa disciplina, a convivência, as mães que eu encontro falam, Gilson, naquela época foi muito bom para eles não ficarem na rua. Alguns montaram bandas, então vale a pena investir na música, né? Então, eu falo por experiência própria dentro da comunidade Pleroma, o resgate que a música faz com as crianças, né? Então, você que tem um filho em casa, incentive ele a fazer uma aula de música, leve ele para fazer, porque eu já ouvi jovens falar, meu pai não me traz. Então, o pai também tem que dar uma ajuda, né, Marcelo? Precisa, né? Ô, Gilson, aqui o Claudemir do bairro do Bosque, mandando um abraço para o Gilson Nagrin também, né? Quem tá mais aqui? Também a Zoraide mandando bom dia a todos nós. Obrigado, Zoraide. Deus abençoe aí, viu? Ô, Gilson, então tá aí a sua trajetória, né? Que começou na política aí e pensando sempre, evidentemente, a gente já tratamos assunto aqui sobre saúde, sobre um trabalho que ele faz com autismo também, muito importante para o município, mas a cultura é importante demais, né, Gilson? Porque a gente lembra que na nossa época tinha, por exemplo, citou aqui o ouvinte, né? A conexão do pagode. Para quem não lembra, Gilson, conta a história da conexão aí. A conexão, Marcelo, para quem muitos não vão lembrar, né? Você pega como o povo queria um lugar para poder participar, para curtir, né? Porque o samba estava em alta na época e a gente juntava os grupos, pegava grupos da cidade, incentivar os grupos da cidade, grupos que estavam aí começando
com a carreira, e a gente juntava esses grupos, levavam para o palco e fazia, e a população ia, entendeu? Legal. Então era um evento que, na época, eu nem lembro quem que era o prefeito na época, mas era muito bacana, a rádio que fazia, não tinha apoio de ninguém. Mas o Marcelo, eu quero mandar um abraço para a secretária, a Rebeca, né, que é da Cultura, e toda a equipe da Cultura, bacana, pelo apoio, viu? Quando o vereador está falando aqui, não foi nada sozinho não, viu? A Rebeca, excelente secretária, né? Verdade. Ela é uma menina bacana demais, atenciosa com o nosso trabalho, a gente leva, às vezes eu trago pessoas de outras cidades, né, com ideias, ela nos recebe no gabinete, atende toda a equipe dela, né, na verdade, toda a equipe da Cultura tem feito um trabalho excelente, então agradeço a ela, um abraço para ela também pelo carinho que tem atendido o vereador, porque a gente fala, eu mandei a emenda, mas a emenda passa pela prefeitura, sim, e aí eu já falei, se quiser agir de politicagem, age e trava lá, não, mas não tem essa, o dinheiro vai, quando acontece algum problema, que acontece às vezes, né, porque é emendas, ela nos liga, conversa, então tem sido muito fácil trabalhar. Legal. Ô Gilson, o Vaguinho do Mombaça mandando um abraço aqui também. Outro para ele. Ô Gilson, nós agradecemos muito a sua participação nessa sexta-feira aqui, um bate-papo gostoso, né? Contando a trajetória do Gilson aí também. Ô Gilson, obrigado pela participação e até a próxima sexta-feira. Daqui a pouquinho. Vou ser sincero, seu Marcelo, que eu saí de casa e falei, será que é sexta? Eu fiquei em dúvida porque eles não colocaram na agenda. Eu fiquei, sexta de meu equipe. Muito Gilson, rápido. E dá um palpite do Brasil e Japão segunda-feira. O Brasil vai ganhar de 2-0. 2-0, 2-0, eu acredito. Eu acredito, porque assim, o Neymar voltou, né? Agora sim. Não, vou sonhar um pouquinho, né? Não, se ele jogar que nem jogou no Santos, naqueles momentos bons dele, né? foi bom, foi bom. Salvou a gente várias vezes aí, né? Várias vezes salvou. E eu falei, eu comentando com quem gosta de futebol, eu falo assim, olha, o Neymar jogando com aqueles caras ali no meio, tocando a bola, ele vai fazer a festa. Vai fazer diferença. Ele pega, viu a última bola que ele enfiou pro Vini Júnior? Poxa, o cara enxerga ali jogadas que um jogador normal não enxerga. Verdade. Ô Gilson, obrigado pela participação. Valeu, Marcelo. Deus abençoe seu final de semana. Um abraço, Marcelo. Fique com Deus. E siga Gilson Nagrin nas redes sociais e confira o nosso trabalho. É política com resultado.